E termina hoje o prazo de 15 dias para que a defesa do tenente-coronel Mauro Cid apresente ao Supremo Tribunal Federal suas alegações finais no processo da tentativa de golpe de Estado de 2022. Encerrado esse prazo, começa a contagem de mais 15 dias para que os demais acusados, inclusive Jair Bolsonaro, também apresentem suas alegações finais. Essa é a última fase antes do julgamento que vai decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. A Procuradoria-Geral da República já pediu a condenação de todos os integrantes do grupo e afirmou que Jair Bolsonaro foi o líder da organização criminosa, o seu principal articulador e o maior beneficiário de todos os atos antidemocráticos. O Supremo Tribunal Federal também encerrou ontem o interrogatório dos 31 réus nas ações penais sobre a trama golpista. Os últimos depoimentos foram dos réus do Núcleo 3, acusados de planejar ações táticas para efetivar o plano, entre elas o monitoramento de Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Ô Josias, Mauro Cid vai estar na reta final das suas alegações. Em breve a gente vai ver se encerrando todo o processo, pelo menos do núcleo 1, né, do núcleo decisório, do núcleo articulador da qual Jair Bolsonaro faz parte. Eu estava vendo na internet muita gente questionando, né, a data de uma possível condenação. É claro que depois tem embargos de declaração, tem muita coisa para acontecer. A data de sair uma decisão sobre a condenação é diferente de uma ordem de prisão, vai muito tempo entre um e outro, tem tempo para o pessoal fugir no meio do caminho, mas você acha que o julgamento do Núcleo 1 deve terminar então quando? Setembro, outubro, por aí? O julgamento, o Supremo está trabalhando com a hipótese de concluir este núcleo específico, né, que inclui 8 pessoas, entre elas o Bolsonaro, concluir em setembro. Como você disse, depois da condenação, há pelo menos dois recursos que podem ser ainda esgrimidos pelos advogados de defesa, mesmo estando em última instância, estando no Supremo, é possível ainda manusear dois recursos com uma possibilidade mínima, quase inexistente, de revisão de decisões. Pode-se discutir e até modificar uma pena, o tamanho de uma pena, mas dificilmente no Supremo uma condenação vira absolvição nesses últimos recursos que estão à disposição da defesa, né? Então, a condenação deve ocorrer até setembro e, como você disse, termina hoje o prazo para a apresentação das alegações finais do Mauro Cid, que já vem depois das alegações finais da Procuradoria-Geral da República. O Mauro Cid fala antes dos demais réus, porque, pelas regras ali do Código de Processo Penal, quem acusa sempre fala antes. Quem precisa se defender tem a palavra por último, porque conhece todas as acusações que são feitas e pode se defender adequadamente, né? E no caso da trama golpista, o Mauro Cid, ele é parte do polo acusador porque ele está delatando. Então, ele confessou os próprios crimes e entregou os crimes dos demais. Então, por isso, ele fala depois da Procuradoria e agora vem os outros réus, né? Então, são mais 15 dias. Terminados esses 15 dias restantes, o Alexandre de Moraes terá condições de preparar o seu voto e marcar o julgamento, que ocorrerá na primeira turma. Então, é muito plausível essa hipótese de que ocorra. O ministro Alexandre de Moraes já coloca até num dos despachos que ele deu em relação ao Jair Bolsonaro, que impôs essas cautelares, que inclui tornozeleira eletrônica ao Bolsonaro, num desses despachos ele fala que a perspectiva de julgamento do Bolsonaro é em setembro mesmo. Então ele mesmo já está trabalhando com essa data, né? Então, o Mauro Cid, que vamos ver depois qual é o teor da manifestação final dele, ele hoje está mais preocupado em fazer jus ao prêmio, porque a Procuradoria-Geral da República considerou que ele é um delator mequetrefe. E o procurador disse que, olha, muito bem, delatou, contribuiu, mas teve que ser chamado a atenção para entregar coisas que estava ocultando. Então, a Polícia Federal estava sempre um passo adiante do Mauro Cid, e aí ele, chamado a se explicar em novos depoimentos, ele aí arrumava a versão, contava coisas que estava omitindo. Então,
o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, diz que ele deve ser premiado, mas o prêmio mínimo. Então, os crimes atribuídos a ele resultariam numa pena de 43 anos de prisão. Se aplica-se o prêmio no patamar mínimo, como sugerido pelo Paulo Gonet, ele vai pegar um castigo aí de uns 29 anos de cadeia. Então, ele agora está tentando, nessas alegações finais ele deve fazer isso, está se esforçando para mostrar que a delação dele foi muito útil, que ele merece o prêmio que estava negociado inicialmente, que era de, no máximo, 2 anos de cadeia, o que o deixaria num regime aberto. Então, ele não iria nem para trás das grades, né? Então, a situação dele hoje não é confortável, mas sim, a perspectiva, Sakamoto, para responder objetivamente, é de condenação em setembro e de prisão de todos esses do núcleo chamado crucial aí, antes do Natal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu ontem um prazo de 10 minutos para o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira tirar a farda para se apresentar com roupas civis para o interrogatório. A defesa falou em coação, mas cumpriu a ordem. Depois da determinação, o militar apareceu com uma camiseta preta para o depoimento. Ele está preso desde novembro do ano passado em uma unidade militar. E eu queria pedir, aproveitando e puxando a coluna que o Josias publicou hoje, né? O título está ótimo, né? Kids pretos ficaram cor-de-rosa, né? São oficiais cuja valentia diminui na proporção direta da aproximação das grades. E eu queria que você comentasse sua coluna, Josias, e depois conectasse, inclusive, com essa história da farda. Essa história da farda a gente comentou ontem aqui, né? É um absurdo isso, né? Que na verdade, esses que foram fardados, eles tentam transferir para o Exército culpas que são suas. O Exército foi muito negligente na administração daquele acampamento que estava ali na frente do QG, foi muito leniente com todos esses golpistas, mas na reta final ali, quando foram chamados ali na hora da onça beber água, o comandante do Exército, o general Freire Gomes, levou o pé à porta e atribui-se a ele, à resistência dele, o fato de não termos tido golpe de Estado no Brasil, né? Mas esses kids pretos, de fato, fizeram um papel vergonhoso nos depoimentos que prestaram ao Supremo. Eles, quando se envolveram no golpe, eles tinham uma coloração, esses kids pretos se imaginavam verde-oliva, eles tinham uma alma verde-oliva, patriotas, aí colocaram os pés nesse golpe de Estado, desde então eles estão sofrendo uma inusitada mutação cromática, ficaram vermelhos de raiva com a resistência do Freire Gomes, que comandava o Exército, depois foram desnudados no inquérito policial e amarelaram, e foram inquiridos pela Polícia Federal, vários deles ganharam ali uma coloração de aquela cor típica de burro quando foge, né? E agora, quando foram ouvidos ali no Supremo, eles se camuflaram de animadores é como se tivessem participado de um divertido golpe infantil, ficaram cor-de-rosa de repente, né? Então, já na semana passada, o general Mário Fernandes, que foi um destacado comandante desses kids pretos, ele tinha esclarecido que aquele plano dele para matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes, o Lula, isso era só um pensamento digitalizado. E aí, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo diapasão, no depoimento agora de segunda-feira, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que foi pilhado ali com um pendrive que tinha um plano luneta, que previa a prisão do Alexandre de Moraes e de outros ministros geradores de instabilidade. Aí ele apresentou esse plano de prisão dos ministros do Supremo como algo hipotético, era um cenário totalmente hipotético, coisa parecida com o sujeito que vai à quadrilha junina e fica ali ansioso por aquele momento em que o sujeito grita lá, olha a cobra, e ele disse, se amanhã saísse lá um relatório ou um pronunciamento falando, atenção, teve fraude nas urnas, eu não posso deixar o meu comandante ser surpreendido. Então ele insinua que foi encomendado a ele esse plano e que era ali uma hipótese que depois foi abandonada, o comandante nem abriu o computador. Aí tem um outro general, o Estevão Teófilo, que também tinha sob seu comando esses kids pretos. Ele reconheceu que teve com o Bolsonaro ali no bunker do golpe, o Alvorada foi transformado num bunker do golpe,
Ele esteve lá, mas só ouviu lamúrias de um presidente derrotado e amargurado, e ele se limitou a receitar calma, disse que não, apresentou-se quase como um psicólogo do Bolsonaro, e não ouviu nenhuma proposta indecorosa, nenhuma proposta de golpe, nada disso. E aí teve um coronel, Fabrício Moreira Bastos, que falou sobre aquela carta que já foi amplamente noticiada, uma carta quando o general Freire Gomes resistiu ao golpe. Oficiais do Exército simplesmente acharam que seria natural escrever uma carta achincalhando o comandante da força e instando o general Freire Gomes a aderir ao golpe. Ele falou que isso foi uma peça inocente, até mal escrita, e que não teve nenhuma. Imagina, nas palavras dele, uma inocência franciscana. Como é que alguns oficiais poderiam imaginar que iam mudar o rumo do Exército? Não, que isso era um absurdo. O outro lá falou que o encontro dos kids pretos para maquinar ali os detalhes do golpe, aquele foi um encontro entre amigos. Então, realmente, ficou muito ridículo tudo isso, Sakamoto. E essa gente compunha a força de elite das Forças Armadas, gente treinada com todos os recursos materiais e tecnológicos que o déficit público pode pagar. E aí chega na hora de prestar depoimento no Supremo, parecem crianças abiloladas ali, que tentam fazer crer que não participaram desse destacamento que o Bolsonaro chamava de meu exército. Então, realmente, é até vergonhoso, sabe? São oficiais do Exército cuja valentia, como você leu aí no início, diminui na proporção direta mesmo da aproximação das grades. Estão lá, estão com medo da cadeia e ficam parecendo kids pretos cor-de-rosa. Muito vexatório. É muito lamentável saber que a força de elite do Exército abrigava gente assim. O Exército está lá tentando mudar essa força dos kids pretos. Acho que tem muita coisa para mudar ali.